Vamos falar sobre a história da matemática. Mas esquece aquela coisa da escola. Nada de só decorar fórmulas. A gente vai mergulhar numa história de verdade. Uma saga humana cheia de saltos geniais, crises profundas e triunfos que, olha, levaram séculos para acontecer. Então, a gente tem essa ideia, né, de que a matemática é uma coisa pura, um conjunto de regras que sempre existiu, só esperando para ser descoberta. Mas e se não for bem assim? E se a gente pensar nela como uma história cheia de reviravoltas? Uma narrativa que foi sendo construída por pessoas, com momentos de pura genialidade e outros de muita, mas muita incerteza. É essa jornada que a gente vai fazer agora. Para começar, o nosso primeiro grande salto nos leva lá para a antiguidade. É a transição de um mundo onde a matemática era basicamente um manual de instruções para um lugar onde ela se tornou uma busca pela verdade. Olha só que interessante a diferença de mentalidade. Na Babilônia, a matemática era tipo um livro de receitas. Siga esses passos e você vai conseguir dividir as terras ou construir um templo. Era totalmente sobre o como fazer. Só que aí chegam os gregos e viram a mesa. Para eles, não bastava saber como funcionava. A grande questão era por que funciona. Foi aí que eles tiveram a sacada genial de inventar a prova, um argumento lógico que mostra que algo é verdade sempre. E essa busca pelo porquê, olha, não era só um passatempo intelectual, não. Para caras como Platão, a matemática era literalmente a linguagem do universo. A geometria não servia só para medir um campo, servia para entender a própria estrutura da realidade. Não é à toa que chamavam Platão de o forjador de matemáticos. Ele inspirou uma geração inteira a ver os números e as formas como o caminho para um conhecimento superior. Bom, aí o mundo clássico entra em colapso. E todo esse conhecimento precioso dos gregos poderia ter virado pó, se perdido para sempre. Mas, em vez disso, o que começou foi uma corrida de revezamento simplesmente incrível, que atravessou séculos e culturas. Essa jornada é fantástica. O bastão do conhecimento sai da Grécia Antiga e vai parar no mundo islâmico. Em lugares como a famosa Casa da Sabedoria em Bagdá, os textos gregos não foram só guardados. Eles foram estudados, criticados, expandidos. Eles levaram aquilo para outro nível. E só séculos depois, no chamado século da tradução, é que esse conhecimento todo, já turbinado, fez o caminho de volta para a Europa, basicamente reacendendo a chama da matemática avançada por lá. E claro, essa corrida de revezamento teve seus heróis, né? Gente como Al-Khwarizmi, de cujo trabalho a gente herdou a palavra álgebra, ou tradutores incansáveis como Thabit ibn Qurra. Foram eles que não deixaram o bastão cair. Mais tarde, na Europa, um cara chamado Campanos de Novara pegou esses textos em árabe e traduziu para o latim, e foi a versão dele de Euclides que virou padrão quando inventaram a imprensa. Cada um deles foi um elo fundamental. Se um falhasse, a história poderia ter sido bem diferente. Agora a gente dá um salto no tempo direto para o século XVII. Uma nova revolução está prestes a acontecer. O mundo de repente parece estar todo em movimento e a matemática precisava urgentemente de uma nova linguagem para descrever isso. Pensa só, a matemática clássica era ótima para coisas paradas, estáticas. Um triângulo, um círculo, tranquilo. Mas e a trajetória de uma bala de canhão? A órbita de um planeta? Como descrever isso? A sacada genial foi pensar no infinitamente pequeno. Imagina pegar uma curva e fatiar em infinitos pedacinhos, tão pequenos que cada um é quase uma linha reta. O cálculo que Newton e Leibniz desenvolveram foi a ferramenta mágica que permitiu somar todos esses pedacinhos para entender o movimento como um todo. E agora vem a parte mais louca. No começo, ninguém sabia explicar direito por que o cálculo funcionava. Essa ideia de infinitesimais era meio esquisita, não tinha uma base lógica muito firme. Só que os resultados eram tão absurdamente precisos e poderosos que os matemáticos simplesmente foram em frente. Esse conselho do D'Alembert é perfeito, captura o espírito da época. Era tipo, funciona, funciona. Então vamos lá. Depois a gente se preocupa em provar por que tá certo. Era um verdadeiro salto de fé. Por séculos, a matemática parecia o porto seguro da certeza absoluta. A geometria de Euclides, então, era a verdade com o V maiúsculo, inquestionável. Mas aí veio o século XIX e esse alicerce de 2000 anos começou a tremer. Pare e pensa um pouco nisso. Parece loucura, né? Tudo que a gente aprende na escola é baseado na ideia de que elas nunca se encontram. Mas alguns matemáticos tiveram a ousadia de questionar justamente esse pilar da geometria de Euclides. E o mais incrível, ao fazer isso, eles não quebraram a matemática, eles a expandiram de um jeito que ninguém imaginava. A descoberta das geometrias não euclidianas foi um verdadeiro terremoto. De repente, não existia mais a geometria, e sim várias geometrias diferentes,
todas perfeitamente lógicas. Isso provocou uma crise de identidade. Significava que a matemática não era só um espelho da realidade do universo, mas a exploração de vários sistemas lógicos possíveis. A pergunta que ficou no ar era, se até a regra mais básica de Euclides podia ser questionada, o que mais poderia ser? E a resposta para essa crise toda pode ser resumida em uma palavra: rigor. A galera da matemática decidiu, ok, vamos reconstruir o prédio todo, mas dessa vez tijolo por tijolo, com a fundação mais forte do mundo. Conceitos que antes eram meio intuitivos, como o de limite lá do cálculo, foram redefinidos com uma precisão cirúrgica. Impecável. Era a matemática se blindando, garantindo que suas bases fossem inabaláveis. E é legal ver como tudo se conecta. A ideia de prova dos gregos, a ferramenta do cálculo, essa busca obsessiva por rigor, tudo isso prepara o terreno para o nosso grande finale, a solução de um dos problemas mais famosos e frustrantes de toda a história. O problema em si parece simples, né? E o cara que o propôs, Pierre de Fermat, ainda soltou essa numa anotação de canto de livro. Disse que tinha uma prova maravilhosa, mas que a margem era muito pequena para escrever. Imagina! Com essa provocação, ele lançou um desafio que durou mais de 300 anos, frustrando gerações e gerações das mentes mais brilhantes do planeta. Até que surge ele, Andrew Wiles. E para Wiles, isso não era só mais um problema, era um sonho de infância. E o mais impressionante, ele dedicou 7 anos da vida dele, 7 anos, trabalhando no sótão de casa, em segredo absoluto, focado nesse único objetivo. A grande virada foi quando, nos anos 80, descobriram uma ponte, uma conexão improvável entre o velho teorema de Fermat e uma área supermoderna da matemática, que, por acaso, era a especialidade do Wiles. E a reação dele a essa notícia é de arrepiar. Ele descreve o momento não como um desafio, mas como destino. O sonho de criança, de repente, virou um problema profissional que ele, e talvez só ele, tinha as ferramentas para resolver. E em 1995, depois de um ano dramático consertando uma falha que quase pôs tudo a perder, a prova finalmente foi publicada. E não foi só a solução de um problema antigo. A prova do Wiles foi uma síntese espetacular de séculos de história da matemática. Usava ideias lá da Grécia, do cálculo, da crise do rigor, tudo junto, conectado, para finalmente vencer um desafio do século XVII. Foi o triunfo que coroou toda essa jornada. A história do Wiles mostra exatamente isso. A matemática não é um livro de regras estático, fechado. É uma aventura humana, que continua, onde cada resposta abre a porta para um monte de perguntas novas. Isso nos deixa com uma reflexão final. Qual será o próximo, último teorema de Fermat? Qual mistério incrível está aí, só esperando pelo seu Andrew Wiles? Porque uma coisa é certa, essa história, ela está longe de terminar.